Hoje, 8 de julho de 2007, vou conversar com Abel Joaquim dos Santos, Maria José de Oliveira e sua querida filha Adriana Maria dos Santos. Estamos aqui em sua residência, na rua Paraná, 289, bairro das Nações, Guarabira. A finalidade desse encontro da gente é para a gente conversar sobre as brincadeiras e... E outra coisa mais não. se quiser conversar também, a gente conversa, né? Pois é. Mas o objetivo são as brincadeiras e os brinquedos de antigamente. Do tempo de vocês, né? Vocês quando criança. Eu tô sabendo. Aí eu pergunto a vocês dois. Não, Vocês cara, se sentiam felizes quando criança? Se sentia claro demais, que claro, sim, era uma vida feliz demais, criança, quem me dera outra vez. Agora, por que se sentia tão feliz quando criança? Uma vida assim que não tinha muito em que pensar, liberal, tudo por conta dos pais e a gente só pensa em brincar mesmo, barriga cheia, comer, saúde, pronto, é a Não felicidade tinha das mais outra crianças. coisa, né? É. Só que tinha um cabrestinho, né? Não é como hoje. Seu Abel, o senhor nasceu onde? Olha, já vem a história a história. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, para dizer certo mesmo. Que eu nasci no município de Pipirituba. Pipirituba. Qual foi a localidade, senhor? O sítio. Porque o sítio, eu conhecia lá, no tempo de eu menino, o sítio Mata. Era ali de Sertãozinho pra cá um pouquinho. Que a terra, a extrema do nascente, era a estrada de ferro, sabe? Você sabe, a estrada de ferro você sabe o que é, né? Sim. Então, era ali. Pra vir pra cá já era mais comprida. Mas era lá, bem perto de Sertãozinho. Era 1 quilômetro da estação de Sertãozinho para o corte, quer dizer, o corte que tinha, que a terra do meu avô era assim, aí tinha, a linha passava aqui, dentro do corte. O quilômetro era mesmo no centro do corte, na curva. O nome dos seus pais? Antônio Joaquim dos Santos. Sua mãe? A mãe é que é mais rica, sabe por quê? Porque quando eu fui ajeitar o batistério para casar, eu dei o nome a ela de Maria Lourenço dos Santos, que era o pai dela. Mas deixa que na mesma ocasião o nome dela estava lá, Maria Severino dos Santos. Mas é Maria Severino dos Santos? Bom, eu disse lá ao padre, e ele ajeitou lá tudinho por esse nome, porque eu expliquei a ele, né? Uhum. Quer dizer, eu pensei que ela assinava, porque antigamente as mulheres assinavam pelo nome da mãe e os homens que assinavam pelo nome do pai. Você compreende, né? Uhum. Aí nessa ocasião, quando deu o nome de Maria Lourenço dos Santos, aí não estava Maria Severina dos Santos. Hoje o senhor tem quantos anos? Eu posso dizer 65. 65 anos. 65. 65. E a senhora, dona Maria? E quando for sexta-feira eu completo, né? Aí tá quem mais? O nome dos seus pais? Antônio José de Oliveira Antônio José de Oliveira. e Maria Barbosa do Nascimento. A senhora hoje tem quantos anos? Eu vou fazer 60 em dezembro, dia 10 de dezembro. Quer dizer que tenho 59, né? Até agora. Qual foi o ano que vocês vieram para Guarabira? A primeira, segunda, terceira vez, qual das vezes? Não, a primeira vez. Primeira vez que eu Antes vim de morar ir pro Rio foi em no ano. 1999.
90. A primeira vez que nós viemos para Guarabira, 1990, eu que acho. depois nós voltamos, foi para João em Minas aí. Sim, foi mesmo. Morar no sítio mesmo. Aí eu não lembro que lá eu era muito criança. Aí tá por fora do assunto. Não lembra não. O ano que Não. veio morando lá. É, mas, Primeiro ano nós não era lembramos. 1986, 81, assim, mais ou menos. Mais ou aproximadamente, menos isso assim. mesmo, é. Mais ou menos isso. Eu vou perguntar aqui ao senhor. Diz. O que o senhor mais lembra da sua infância? Ah, eu lembro de muita coisa. De que especificamente? Hum? Do que o senhor mais lembra da sua infância? Infância já depois que começou a trabalhar, ou Não, antes. Criança. Criança, né? Quando o senhor criança. meu O Deus. senhor lembra quando o senhor era criança? O que o senhor fazia? O que fazia era viver vagando mesmo para dentro e para trás como diz a história, fazendo raiva ao pessoal dentro de casa. E que só às vezes besteirinha, carregar recado de um para o outro. Mas depois de 7 anos não, foi quando eu entrei. Me deram um trinchetinho daqueles americanos que tinha antigamente. 7 anos. Aí eles tinham uma vaca, tinha 2 animais. Rapaz, fala assim, tirar capim. Todo dia. Todo dia. Certo. Tinha que ir. E aí depois já sabia era lutar, depois atrás dos animais, lavar, ajeitar. E nas horas vagas aí. Vamos fazer qualquer coisa, uma planta, um capim de enxada com modo tabuleiro, para não ir para casa dos outros. Fizesse errado, ó, caramba. Mas nesse período aí o senhor já brincava? Bom, a pessoa quando nasceu, começa a andar, já brinca. Aí o senhor brincava com o quê? E com quem? Brincava com os irmãos. De quê? Esse negocinho de cavalo de pau, brincava de arengá também. Como era essa brincadeira de arengado? Eu tacar funel um no outro e brigar, arrastar e era assim, sabe? Não era? Era as desavenças, né? Era desavença assim. Mas era brincadeira, né? Porque depois estava tudo bem. E a senhora? Mas Ai, eu lembro tanta O que, coisa. o que a senhora mais lembra da sua infância? Eu lembro muita coisa. Eu brincava muito com as amiguinhas, porque eu tinha poucas irmãs em casa, né? Brincava com as amiguinhas vizinhas que moravam no sítio. Aí brincava muito, tomando banho. Subia no pé de jactaia. Era tomando banho no barreiro, jogando pedra para aquela galinha gorda, uma pegar e a outra ia procurar lá no fundo da água. Como era essa galinha agora? Jogando uma pedra, né? Uma pedrinha maior assim, grandinha, né? Aí jogava aquela pedra, tibum, lá dentro da água, dizia galinha gorda, outro respondia, gorda ela é, vamos a ela? Vamos. Tibum, lá no meio. Aí iam procurar. Quem achasse primeiro é quem ia fazer aquela nova pergunta. E a gente passava a vida toda procurando aquela pedra debaixo dela, dava um mergulho, subia para tomar um fôlego, aí para trás, até encontrar. Assim, eu demorava muito naqueles açudes, eu lembro muito com as amigas, gostava demais de passar um tempo brincando com aqueles ossinhos, sabe, umas pedrinhas, umas coisinhas que uma árvore bota que chama ossinho. Tem outro nome, mas eu não estou lembrada. Ah, que a gente toda a vida. Ele pegava um, joga para pegar o outro. Passava a vida tudo sentado no chão ao redor, aquelas brincadeiras. Aquilo era uma felicidade pra gente, cada cara que quisesse ganhar mais, né? Era uma brincadeira de competição, era? Era, muito bom. É.
Aí jogava pedra, jogava, quer dizer, o ossinho pra cima. Era uma semente, na verdade. É, uma semente grandinha, mas tinha o nome de ossinho. Aí joga pra cima, pega a outra embaixo enquanto ela não cai, que é pra pegar. Se perder caindo no chão, já perdeu. Ali não funciona mais, já é outra que vai fazer. E enquanto não perder, a pessoa tá ganhando e fazia assim no chão, que é pra jogar e passar o outro por aqui. E assim a gente passava muito tempo brincando, aquilo era uma beleza, esquecia do tempo. Quando as casas vizinhas no sítio, a minha mãe chamava pelo nome pra gente ir pra casa, eu ia morta de medo no caminho, que eu demorei muito. Ficava até... Eu demorava muitas horas nessas brincadeiras todas. Escurecia e... Ai, que devia. Esqueci. Aí não lembrava mais da casa, aí a casa era perto, minha mãe chamava pelo nome. Pra que a gente fosse pra cá. Chega, fulano! Aí, meu Deus, como demorei. E agora quando eu chegar em casa? Brincava tanto que escurecia que perdia até a noção de onde era que morava. E com mais amiguinha. A casa grande. A casa grande tinha espaço pra gente brincar à vontade, né? Aí ela chamava. Aí quando eu lembrar, Senhor, como demorei, foi muito, meu Deus. E agora quando eu chegar em casa, como é que vai ser? Tinha que enfrentar e ir para casa, né? Muito envergonhado, chegava. Aí quando chegava tinha que receber os conselhos dos pais, né? Para que isso, é assim, não é certo e tal. E a gente ali, ó, tinha que escutar, ó, e o que eles quisessem, até se fosse possível, né? Apanhar também. Apanhar também, que é para outro dia não fazer nunca mais. Mas como a gente é meio ruim, quando às vezes esquecia, fazia o mesmo. O esquecimento começava de novo muito bom, como quem deve, né? Beber, o povo não esquece da casa. Se embriaga e esquece. É a mesma coisa. É como um vício, né? Esse negócio. É como um vício. Aí muitas coisas, quando a gente brincava demais, muitas brincadeiras. Subia tanto em pé de pau que não era brincadeira, era igual, nem sei dizer, aquilo não era nada pra gente subir num pé de pau. Falando assim, a senhora dizendo sobre vício, faz lembrar a questão de hoje as crianças ser viciadas, no caso, na internet, no videogame, né? De repente, assim, ela fez me lembrar com o tipo de brincadeira dela, a brincadeira moderna né, do nosso tempo que estamos vivendo. Ele me fez uma acepção assim. Chegou uma irmã. Chegou mais uma irmã. Vamos parar. Interrompemos a entrevista porque chegou mais uma das suas filhas, né? Exato. A Maria Aparecida dos Santos. E se há uma necessidade de contar, de relatar as experiências com as brincadeiras. E eu vou perguntar a dona Maria Aparecida qual foi a experiência que ela teve com essas brincadeiras, com as brincadeiras. Primeiro eu faço uma pergunta a você. Você sentia assim, uma criança feliz? Não, muito não. Por quê? Porque algo que eu queria não tinha. Eu não encontrava algo que eu queria mais. Eu queria sempre uma coisa melhor. Que algo era esse que você tanto queria? Uma brincadeira que fosse melhor, não fosse uma brincadeira assim, digamos, um boneco de pau. Eu não queria, eu queria um boneco moderno. Vai brincar quando pode ser. Era fazer o quê? Se não, naquele momento não tinha. Você tinha um boneco de pau, queria o quê? Que boneco era esse? De quê? De plástico? Era esse? Boneco de plástico mesmo, esses bonecos assim, bem modernos, esses que gostam de chorar, Não, esse moderno mesmo, aqueles que tem as pernas que nem se movem ao menos. Pra mim ele já tava de bom tamanho. Mas você brincou muito com esses brinquedos alternativos. Brinquei, sim. Como eram esses brinquedos? Não existia. Como eram esses brinquedos? Como se a senhora tinha... A forma do brinquedo. A forma? Era uma maniva enfiada um pau fininho de um lado para o outro e aberto ela de um lado para o outro para fazer as pernas. Pronto, estava feito o boneco.
Um vestidinho de mulão. É, um mulão do quê? De uma caça do meu pai quando rasgava uma banda de saia da minha mãe. E eu cortava e enrolava. Eu não sabia fazer. Eu cortava e enrolava, dizia que aquilo ali já era um vestido. Fazendo faquinha de novo. Qual era mais? Vai lembrando aí devagarinho. Ah, tá? essa que ela A senhora falou. pode ajudar, ele pode Essa ajudar. que ela De falou roda. agora que a gente pegava as manguinhas maiores. Bermuda. As manguinhas maiores a gente fazia vaquinha, história de vaquinha, a gente colocava uns palitinhos de coco, 4 palitinhos, e ali, Fazer o peito. aquilo ali era as pernas e a gente cortava aquilo bem miudinho, colocava embaixo e dizia que aquilo ali era os peitos da vaca. Fazia um currado de espequezinho assim, botava dentro. Pegava uma folhinha de capim, colocava atrás da manga e enfiava um palitinho também, que era para ficar a folhinha do capim penduradinho, que era o rabo da vaca. Isso eu não sabia, não. Que era o rabo da vaca. E as manguinhas menorzinhas eram os filhotes. A gente fazia a mesma coisa que fazia com o grande, eram os bezerrinhos. Aí a gente fazia assim, limpava o chão assim, como um canteiro, e enfiava a touca ao redor e jogava elas dentro, como se fosse o curral. E ali a gente pegava a caixinha de fósforo, retirava aquela parte de dentro e colocava capim cortado dentro e dizia que aquilo ali era o coxo deles comer, colocava eles junto lá como eles estivessem comendo. Se divertia bastante. Muito, debaixo das árvores, do próprio pé de E manga. brincadeiras de roda. Oh meu Deus, de roda não me lembro não. Não, A cabeça não funciona muito não. Eu sei que tem muitas coisas, mas a cabeça é que não. Quantos anos tu tem? Eu tenho 41. 41. Já. Agora eu te pergunto, quem foi que te ensinou essas fazer as brincadeiras? Ó, a maioria foram meus pais mesmo, que não podia comprar, e eles diziam, não, eu vou arrumar uma bonequinha pra você. E como eles eram agricultores, inventaram essa ideia, não sei como, e fizeram, né? Fizeram a primeira vez e a gente ficou fazendo, repassando de um pra outro. E a vontade mesmo deles brincar, eles mesmos inventavam das próprias cabeças, outras e outras, como até de casquinho de caranguejo. Como era essa brincada? Eles enchiam aquelas casquinhas de terra mesmo ou de outra coisa, partia coisa, seja lá de capim, seja lá de que for, enchia e dizia que era para dar carguinho no jumentinho. E assim eles inventavam muitas coisas. Mas fazia o jumentinho? Faziam também das manguinhas. Das manguinhas. É. Posso? Pode participar. O que fazia, eu fazia, mas primeiro era casca de caranguejo, né? As cascateirinhas. Era os cascos grandes, era. É que no mato tem uma madeira chamada incó de raposa. Você sabe qual é? Não. Ele bota uma fruta assim, roliça assim, com o talo natural na frente, né? Então eu tirava do mato, trazia para casa, tinha o tal do casco do caranguejo, aí eu pegava, botava 4 talitos, que eram as pernas, e fincava 2, um num canto, no outro em cima. Ele ficava em cima das 4 pernas, né? Aí aquele casco de caranguejo, a gente tem a parte dos olhos assim, a gente furava e botava a embira que nem o caçoar, sabe? Vocês sabem qual é o caçoar? Sei. E então enganchava ali em cima, ficava um caçoar de um lado e um caçoar do outro. É. Aí amarrava uma embira no lugar lisinho e saía puxando assim, ó, no cavalo. Era o cavalo que tinha. Fazia isso. Nesse período aí, as coisas eram difíceis? Pra mim era difícil demais. Pra mim era. Você sonhava em ter um brinquedo. Mas, onde era que você via esses brinquedos que você tanto sonhava? Às vezes eu via o quê? Minhas amigas. E às vezes na rua, quando eu ia, eu chegava até a atormentar o juiz da minha mãe.
pra assim, querer convencer ela que ela comprasse aquele brinquedo pra mim. Ela te levava pra feira, Levava. aí tu encontrava esse brinquedo onde? Na feira, era? Era, na feira. Na banca da feira. E qual da... Teve boneca? Nas feiras onde eu Não, fui. você Chegou. chegou a... Cheguei a ter, por causa das minhas amigas. Porque ela liberava um dia por semana pra gente brincar e eu chegava lá, eu não tinha. Eu não levava porque eu não tinha, só tinha aquelas mesmas eu não levava. Aí chega lá, minhas amigas tinham, elas viam que eu não tinha nenhum, aí depois elas chegaram e disseram, toma essa pra tu. Aí eu fiquei riquinha. Aí pra mim foi a coisa mais da minha vida que parece que eu tava lá em cima do céu, eu não queria mais soltar. Tanto que Também a lembra, boneca. meu. Não queria mais soltar ela. Agora, você fala, minhas amigas me deram essa boneca. Mas onde era o que vocês se encontravam? Na casa dela. Onde era que ficava? No sítio. No sítio? Era. Ficava muito distante da tua casa? Não, ficar assim, muito não, mas porque Era- era assim, de chicoré. Era bem vizinho. Assim, era pertinho. Digamos que era daqui pra ali, pra Rua do Juá. Mas pera, foi de seu Lice pra lá? É de Seu Chicoreste. Sim, mas não era não era lá em seu Lice? Não era perto. Essa boneca era uma boneca de pano, de... Que material era essa boneca? Era plástico mesmo. De plástico. Essas fraquinhas. Era, só que era essas antigas mesmo, que não eram essas agora, esses plásticos que o povo estão fazendo agora, que é aquilo molinho, né? Tem a de borracha e tem a de plástico. Não é de borracha. Era de plástico mesmo, é plástico. Mas Não se movia, né? Não, ela se movia só as pernas. Ou só os braços, né? Só as pernas, que era pra ela se sentar. Aí foi quando eu fiquei feliz da vida que ela se sentava. Quando ela tinha as pernas duras. Mas você chegou a possuir a boneca de pano, não? A chamada Aí bruxinha. já quando eu já estava bem maiorzinha, eu mesmo pretendia fazer. Eu digo, não, eu vi assim, minha mãe levava para as feiras e ali eu via, e todo dia, um dia eu vou conseguir fazer uma. Embora que eu não fizesse que prestasse. Eu também consegui fazer. Mas conseguia fazer assim mesmo. Não sei como, mas fazia. Teus pais davam toda a liberdade para você brincar. Não, assim, total liberdade não dava não, porque a gente também tinha os afazeres da gente. Aí a gente não podia deixar os compromissos para ir brincar. Aí primeiro os compromissos, as tarefas, os trabalhos, depois a brincadeira. A brincadeira era por último. Se desse bem, se não desse, tinha que adiar para outro dia. Se eu te perguntasse qual a coisa que mais que marcou a sua infância, você me responderia? Ficou lembrando. Ai, meu Deus, na minha infância, Sim, que marcou algum acontecimento. Ganhar a boca. eu acho que o mais assim, que eu lembro na minha infância, quando eu era novinha mesmo, assim, eu acho que só a boneca mesmo. Não tem, assim, outra coisa que, assim, que eu me senti feliz naquele momento não, porque naquele tempo só era trabalho, trabalho, trabalho. Brincar era uma coisa muito pouca, era raro acontecer. E essa amizade com outras crianças e de repente ela chegar e o que é que você acha como você quando você recebeu essa boneca, olhando hoje para essa atitude daquela criança, como é que você pode interpretar essa ação? Eu não sei não, eu acho que fazendo a mesma coisa. Era capaz de fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Era capaz não, É capaz. é capaz. Muito bem, então vamos lá. Vamos voltar aqui para teus pais. E eu pergunto a eles, o que eles sentem mais saudade da infância deles? E você não já perguntou? Perguntei? Perguntou. Perguntou a eu, perguntou a ele.
Então vamos para outra, né? Eu já perguntei, vou passar para outra pergunta. Não se lembra não, Mário? Não foi? Pronto, deixa eu fazer, foi. Que ele começou por eu. Então vamos lá. Como era a participação dos seus pais na hora das brincadeiras? Ela, O senhor, O senhor. primeiro, essa relação pode parar. não tinha. Eu tô dizendo, Não fiquei nem com 4 anos quando ele morreu. Aí então Foi? ficou mãe, né? E o meu avô. ele faleceu quando o senhor tinha 4 anos. Tinha 3 anos e 6 meses. Mas a sua mãe, ela tinha, quando os senhores estavam brincando, ela tinha um momentozinho de sentar com vocês para brincar também? Aí veio, eu olhava assim, né? Pra ver, prestava atenção também se ia encrencar um com o outro. Né? Mas Sim. brincar mesmo ali diretamente, não. Não, brincar com a gente não. Ela ficava mais veio de parte, olhando, porque você sabe que aonde tem muito menino, aí veio um encrenca com o outro, né? Aí, ó, castigo. E a senhora? Meus pais não tinham tempo de jeito nenhum para estar brincando com a gente. A gente brincava, sítio, né? Ao redor de casa, em todo lugar, pé de pau, etc. Eles só, a minha mãe, meu pai no trabalho, né? Não vivia nem dentro de casa. E a minha mãe que observava como eram essas brincadeiras. Mas eu brincava só. Não tinha. E outros irmãos, tudo trabalham, tudo mais velho do que eu era mais nova. Aí então. Eu só brincava sozinha, ao redor de carro, mungando, cantando e arrumando uma latinha ali, um sabuguinho de milho lá para fazer como umas casinhas, cortava, fazia como um rosário, que era para estar entendido naquelas coisas, rapava, cortava varinha, tudo no sítio tem de tudo e raspando, que era para fazer qualquer coisa que eu ali pensasse, por aí fazia casinha debaixo daquelas pau que tinha ao redor de casa. E ali botava tudo, que era para brincar, fazia redinha de mangará de banana, que era dizendo que era para as bonecas, a boneca era um sabuguinho vestidinho com paninho, sei lá que pano fosse. E ali era essa vida. Como era essa história do Mangará? Ele fazia o quê? Uma redinha, A redinha? uma redinha para botar aquelas bonequinhas pobres, meu pai, que eu fazia de sabuguinho de milho. Catembinha. E a catemba de coco, É, Sim, ó, o senhor não conhece coco catolé? Sei. Não bota umas catembas, ou aquilo era uma beleza. A gente vinha com 2, 3 no braço, contente, para quando chegar em casa, amarrar lá nessa cabeça, ficar naquela pontinha, num pauzinho de pau para outro, e botar aquelas bonequinhas de milho dentro e balançar como fosse uma criança. Da mesa. Cantando nas pernas da mesa mesmo, de uma banquinha que meu pai tinha com 3 pernas. Aí, ó, que coisa mais boa para amarrar num e outro, né? Balançar como fosse uma criança. E cobrindo, né? E era redinha que nós fazíamos. Do mangará de banana não solta uma casca, né? Solta aquela casca meia grande, assim, fazia o mesmo. Amarrava lá com a tirinha de pano. Com a tirinha de pano, amarrava num lado e do outro, aí era uma beleza. Quando murchasse, outra. E assim era a vida. Sempre tinha material, né? Para se Sempre. vestir. Era. Pra se destituir. Arrumava mato, aqueles matos cortando com a faca ou com a mão mesmo, fazia a vassourinha, que é para varrer aquele lugar onde tá brincando. Não era com essas vassouras boas, não, era um raminho que a gente cortava. E varria, fazia como fosse o lugar da casa, mas ao redor que era, chamava-se terreiro. Aqui na rua é quintal, e lá a gente chama terreiro, porque é em volta, aí chama o terreiro. E assim era. A senhora era filha única? Não, nós Era eram 4. 4 irmãos. 4 irmãos. Eu a mais nova, aí tinha 2 irmãos homem e mais uma igual a mim. Mas sempre brincavam juntos? Os irmãos não, porque era mais acompanhado com meu pai, que era mais velho, né? Trabalhar na roça. A minha irmã, ajudante da minha mãe. Eu, como era mais nova, sussurra. Aí tinha mais um tempinho para brincar mais um pouco. Ainda nova, né? Mas só quando eu completei meus 7 anos, vamos trabalhar também, seja lá de que for. Tinha uma vida
ocupada, carregando água naqueles potes na cabeça. Era assim. Nós fazíamos também muitas panelinhas de barro, aquele bolinho de barro esfregando, assim, com a saia abrindo, até que pareça uma panelinha. Aí de um lado bota um asinho, do outro, prega outro, que ali para botar qualquer coisa para ficar como uma panela mesmo. Faz o textinho doidinho mesmo, bota o catoquinho de segurar para cobrir, fazia papeirinho, fazia tudo isso pra gente brincar. Pra fazer o cozinhado, era? Cozinhado, Agora eu não sabia fazer. Só de brincadeira ali, na hora daquela brincadeira dos bonecos. Não é cozinhado de comer, não. Era aquele cozinhado só que se via desse brincar. tamanho assim. Cortava até matinho Era mesmo. para dizer que estava fazendo a feição. Faz de conta. Isso mesmo. Estava fazendo a feição daquilo. Fazendo só a comparação. Era como se fosse assim, imitando a senhora sua mãe. Ficava, Isso. ela estava lá na cozinha fazendo os afazeres, Exatamente. cozinhando, e a senhora cá imitando do mesmo jeito. Exatamente. Ela tinha o papeirinho que ela cozinhava também, assim, em panelas de bar, né? E eu faria o mesmo também. E a chaleirinha, fazer o café, e o papeirinho fazer outra cor qualquer, e a panelinha, nós imitava tudo isso. O tempo bom. Fazia buscar os bolinhos de barro onde fosse encontrar mais fácil e faria. Porque os pais não tinham gasto, né? Era brincadeira, era. Gastava não. Dele. Nossos pais não gastavam com a gente. A gente mesmo arrumava nossos brinquedos, seja de qual forma for. Mas eles não vinham com isso, com aquilo outro, de feira e se preocupando para comprar que faltar isso. Não. A gente mesmo era os arrumantes das nossas brincadeiras. Eu ia perguntar sim, lembrei. A senhora, quando fazia essas panelinhas, a senhora brincava sozinha ou chamava alguém? Muitas vezes sozinha e às vezes chamava alguém, assim, amiguinhas para vir ajudar naquelas brincadeiras. Aí é que era bom, minha Jesus. Tinha com quem conversar, com suas ideias, né? Assim, era muito bom. Muitas vezes sozinho, aí veio conversa até sozinho. Vamos botar isso aqui, mas falta o sal, sem ser, né? Bota um pouquinho, seja lá de que for, até da terra mesmo, para fazer que tá botando o sal. Aí, falta botar o sal, mas ainda falta colocar o arroz, que não botei ainda. Ai, esse daqui tá quase cozinhado. Conversa até sozinho, porque às vezes não tem com quem. E às vezes minha mãe saía e vinha olhar, por que aquela menina tá conversando, meu Deus? Chegava lá, eu tava sozinha lá, pra trás, com a fazer dela. Ela era muito ocupada. E assim era a nossa vida de criança, e era boa. Muito boa, se voltasse essa vida novamente. E o senhor, quantos irmãos o senhor teve? Eu não tenho O nem. senhor tem? Homem, dos que morreram ou são os que têm vivo? Não, quantos eram? O senhor não era filho único, né? Não. Sua mãe teve quantos? A senhora, sua mãe. Parece na relação assim que parece que foi, como diz o ditado, 7. Agora Certo. morreu 2. Morreu 2, ficou 5. Sempre o senhor brincava junto com eles? As irmãs, a gente brincava, mas a minha irmã, porque era encostada, mais velha, mas era encostada em eu, sabe? O senhor era E o... os outros eram mais velho, já saía para outras coisas. Então tinha um mais novo, esse foi logo pequenininho, se arrastando, o meu avô levou para lá para Sertãozinho. Porque a minha irmã teve, agora não tem mais não, aquela febre braba, sabe qual é? Sei. E então quando ela estava doente na rede, ele passava por debaixo e batia, né? Ela se aborrecia. Aí o meu avô foi, Maria, eu vou levar esse menino lá para casa, quando a menina melhorar aí eu trago. Até hoje, ele não veio mais nunca.
Aí ficou. Os outros, a vez que ficava em casa, era a menina. Já grandinha, né? Aí a gente brincava assim, brincadeira, sabendo de. Sabe como é? De correr? De irmão. Sim. Mas os outros dois mais velhos, o outro já era grande. Já vivia para aqui, para lá, tinha de cavalo, fazendo uma coisa, fazendo outra. O Severino está no Rio. Para brincar não, mas para brincar era com ele mesmo. Aí eu não queria negócio. Quer dizer, E o mais novo, ele era pequeno se arrastando, mas levou para lá e acabou. ficava mais fazendo travessura do que brincando. O outro? Hã? Esse que o senhor falou, eles ficavam mais fazendo travessuras do que brincando. Era. A brincadeira dele era só para encrencar. Ele insultava o maior, rapaz, o mais velho. Eu vi uma vez, nós mudamos daquele sertãozinho para Lagoa de Montanha. Você sabe onde é? Sim. Na estrada de ferro assim. Sai de Nova Cruz, primeira estação que chega lá, a primeira rua é Lagoa de Montanha. E o sítio que a gente fuma era de Lagoa de Montanha. Para lá era meia légua, encostado da fazenda do Pirari. Que tem esse caminho que vai em Jacaraú, vai por dentro, na frente, ele sai no Pirari, aí sai beirando o rio do Pirari assim, ó, aí, vai sair na cabeça da ladeira, já foi em Pedro Velho, que é Vila Nova? Já. Pela estrada de ferro ou pela estrada mesmo? Pela estrada. Apoio. BR. Quando chega em cima, não tem a descida assim, que vê a rua lá embaixo, o caminho cortava de lá direto, acompanhando o rio, saía ali. Às direitas, saía às direitas. E os carrinhos? O senhor teve algum carrinho de brinquedo? Tive demais, homem. Tive demais, pegava 2 cacos de cuia, fazia aí roda, enfiava o pau num e no outro, pegava uma tábua, botava em cima assim, prendia para não sair e saía arrastando. Fazia com o quê? Com cuia? Sim, com casco de cabaço. Se quebrava. Ficava aqueles pedaços, aí cortava assim e fazia. Então, fazia também de lata. Hoje, quando a gente achava uma lata de doce seca, danava um prego na ponta de um pau, aí saía empurrando com aquele maior prazer. Aí o marido, que era para não levar fim, levava fim e chorava que só bode embaicado. Pegava lata de doce, era? Era. Furava um buraco no meio. Botava um prego no meio dela, apregado na ponta de uma tábua assim. Ela assim. Sei. A lata assim. Ficava conversando no chão e fazia. Se transformava num carrinho. É. Pegava uma lata de leite ninho, enchia de areia, furava de um lado e outro, botava um arame assim, amarrava uma ideia naquele arame que ficava, saía da carreira, a lata tuc atrás. Era assim. Aí o que mais a gente brincava mais era também era atar na bola, né? Só tinha mais o brinquedo desse. E aí a gente brincava esse negócio de dentro d'água, um pegar o outro, que nem eu falei para você, quando eu queria tomar banho ia para o banco de areia, bancão grande, arrancava aquelas salsas e amarrava na cintura e ia fazer que nem um boi na corrida, na vacajada. Era assim. Como era, pegava aquela... Era, que mato era esse? A salsa. Salsa. De beira de rio. Não conhece não qual é? Não. Aqui em São Murigo foi arrancado e acabou. Aí acabou. Parece com batata. Pegava assim pela torceira e... Vamos botar uma romã danada. Não, mas cortava aquela rama que era mais forte, drobava, levava amarra na cintura, para correr na frente e os outros dois atrás, para botar abaixo que não foi.
Mas deixa aqui na areia não botava não, acaba se firmava na areia não botava não. Era assim, a peleia da gente era assim. Meus camaradas. Aí quando o senhor confeccionava esse carrinho com cabaça, você tinha algum irmão que fazia também um carrinho para O que ele andar junto? O que ele fazia que era do mal do que a gente fazia. Tinha um irmão seu que sempre tomava quando o senhor fazia. É. Ele não queria fazer não, queria só... Não. Às vezes escondia. Era para a mãe socar no meio, até que aparecia, era assim. E o menino da vizinhança também vinham brincar, vinha confeccionar esse mesmo carrinho assim com o senhor? Ou o senhor fazia sempre só? Lá em casa não. A vez que saísse, que encontrava um lá fora, a vez que brincava mais dele, ei, me dá aí para experimentar, para brincar também. Era assim, mas para vir lá de fora, lá para casa, não ia não. Os pais não queriam não. Não é que nem hoje fala o bobutão igual não. Era pesado, rapaz, o negócio. O senhor falou do futebol. A bola era de quê? Era de plástico mesmo ou era de... Era de plástico, é borracha, né? Aí faz a bolinha assim pequenininha, depois foi que foi para parecendo essa outra maior. Aí eu pergunto, que importância teve esses brinquedos na sua vida? Teve muita coisa, porque não tinha outro, tinha que ser aquele. O prazer era aquele mesmo. Era aquele. Era. Essa era a grande importância. Era. Não tinha outro, não tinha Não tinha outro. Era isso mesmo. Ficou qual? Se divertir com o que tem. Eu faço a mesma pergunta à senhora. Que importância teve esses brinquedos para a senhora? Tinha muitas, porque era com que eu me divertia, não tinha outra coisa. De maneira alguma. Então essas eram uma beleza para mim, porque eu estava me divertindo, não esquecia de tudo. Naquela época não tinha Eram os divertimentos que o que nós... tem hoje não. Tinha bonequinho pé duro do tamanho de nada lá nas bancas. É. E que os pais iam comprar? Comprar comer, para comer. Brava. Esse negócio. Que era a grande necessidade era a comida. É. A barriga. Brinquedo fabricado. Era. Cada cá por si. É. Nenhum. Diga. Eu me criei e nunca usei um brinquedo comprado fora, nas russas, lá onde foi. Tudo feito em casa mesmo, que a gente inventava. Mas eu fiquei grande, quando eu já estava quase mocinha, minha irmã foi trouxe uma bonequinha de plástico pegada às mãos, os pés e tudo, mas tão pequenininho, eu passei o dia todinho que não quis comer deitada com ele em cima de mim. Igual a outra. E olhava, me cansava de olhar. E, para mim, eu tinha recebido a maior que tem hoje na vida. Um prazer que eu tive com aquela que eu pude me botar em aniversário, bem pequenininha. Fazia, Lelê? Hum. Fazia como um virou, um negócio assim, uma tábua. Ia no mato, tirava aquela danação de folha, aquelas notas. Quando ela botava ali, uma ficava pro despachante e despachando para as outras. Trocando de feira. Tanto para tu, aí. As Era- folhas de mata era o dinheiro. Cada uma Era folha um era um banco. dinheiro. Fizemos isso muito. Porque ele já sonhava assim, em ter dinheiro, É, mas aí ele ia lá no mato, pegava as folhas com pra... certeza. Juntava aqueles bonecos que tinha, Era. que a gente mesmo fazia, mas juntava de cada um e colocava ali. Aí É. tinha o feirante e tinha o comerciante. Verdade. Cortava jornal para fazer o tamanho das notas do dinheiro e botava com um lápis o tanto, né? 10 centavos, 10, seja o que for. Naquele tempo era o quê? Cruzeiro, sei lá. Cruzeiro. Botava naquele jornal cortado no tamanho para pagar. Tu fez isso também? Mas
Fiz bastante. Eu ainda faço. Tu comprou muito brinquedo nesse. Comprei. Comprava, depois devolvia de novo. Tanto comprava como vendia, né? Quem comprava, eu que recentemente ainda brincava com meu sobrinho, a gente costuma fazer assim, compra aquele brinquedo, né, imaginariamente, compra e depois quem ficar com mais brinquedo vai vender de novo para aquele outro. Pra brincadeira ficando assim, tipo assim, tem um círculo, né? E todo mundo brincar, todo mundo comprar, todo mundo vender. E todo mundo brincava, Né? todo mundo tinha dinheiro. Todo mundo ficava com dinheiro. E todo mundo tinha brinquedo. Com certeza. Aí eu pergunto a vocês, todo mundo pode responder de uma só vez, ou pode Selecionar. pode ser a mesma ideia, pode ser ideias diferentes. Vendo essa forma de brincar de ontem e olhando para as de hoje, o que é que vocês me dizem? O porquê de tanta criança assim, no meio da rua, criança que não atende os pais? Por que isso? Porque a soltura está total. Além da a soltura está total, os pais não ligam e quando eles querem, tem a mão. Aí ele chuta do jeito que quer chutar. Leva do jeito que quer. Não quer saber de casa não. Já eu penso assim. Sim. Já eu tenho uma concepção assim, que teve uma diferença de antigamente para agora, essa questão das crianças agora estar mais envolvidas até assim em questões de se relacionar mais umas com as outras, de se ajuntarem mais, buscando outros tipos de brincadeira devido assim à grande evolução tecnológica que houve. As crianças, como representa aí os meus pais, a minha irmã mais velha, ainda cheguei a brincar também com esses brinquedos são lúdicos, né? Despertava uma certa ideologia de coisas que a pessoa vai aprendendo para aperfeiçoar na vida. Agora as crianças não têm mais esse contato assim. Se elas têm assim, um brinquedo, mas o brinquedo já vem pronto, ela não precisa idealizar, imaginar, que nem no caso da minha mãe que usava coisas naturais, meu pai também, para imaginar coisas reais. Então aquilo aguçava, né, o raciocínio. Agora a criança tem o brinquedo já pronto, já tem toda a tecnologia, ele já chega lá e brinca. E quando ele já tem esse contato de um brinquedo já feito, que não precisa imaginar o que é que poderia ser aquilo, ele se cansa mais rápido do brinquedo e precisa sair e tal. E também tem a questão, que nem o meu pai falou, que aí os pais também têm um certo, posso dizer assim, desprezo, porque aí os pais se confiam de dar aquele brinquedo e deixar a criança livre ali para agir do jeito que ela quiser. Assim, essa diferença que eu acho do tipo de brincadeira de antigamente para agora é isso, a evolução da tecnologia na questão até dos brinquedos das crianças e brincadeiras que são muito diferentes de antigamente, fizeram com que elas se dispersassem um pouco e não usem a imaginação, fazendo com que elas cresçam buscando uma realidade, criando uma realidade. Aí eu lhe pergunto, Adriana, você acha que isso tudo é uma questão de educação? Certamente, de educação, mas como eu disse, a evolução de tudo que foi acrescido na nossa tecnologia. O contato da gente é diferente demais de coisas anteriores. Ouvindo, a gente anda por aí escuta assim, tudo que é errado hoje, as pessoas dizem assim, é porque não estudou. É porque a pessoa não estudou, não foi para uma escola, não estudou. Você acha que esse raciocínio está correto? Não, porque aí faz, como você falou, a questão da educação. Porque recentemente as pessoas têm concepções diferentes, assim, acham que a educação se busca apenas na escola. Então, se eu tenho uma criança, eu jogo ela na escola e é dever da escola formar ela como cidadão para todos
a personalidade dela total. A minha personalidade hoje, eu agradeço aos meus pais de uma forma ou de outra, com pouca educação escolar que eles tiveram, mas tudo assim, educação, assim, familiar, eles me deram tudo que podem. Então, a minha educação familiar me formou para que quando eu fosse na escola, pudesse aperfeiçoar. E aí, o que eu ainda aprendo hoje na escola, vem assim como um acréscimo. E como é muito fácil, todo mundo fala já, não é nenhum segredo que as pessoas assim assimilam dessa ideia. Joga a criança lá, tudo bem. Mas quando a criança chega em casa não tem atenção nenhuma, ninguém se importa com a questão de moral, da ética familiar e torna-se disperso. Não se pode ter uma educação nem só familiar, nem só escolar. Tem que ter a união, porque a familiar vai formar o cidadão na questão moral, de relacionamentos entre as pessoas. E a escolar de uma forma científica. Isso todos nós sabemos. É isso que eu acho. Você não passou por esse processo, posso dizer assim, duro de vida dos seus pais, até da sua própria irmã, como ela chegou a relatar também. Eles moravam no sítio, hoje você mora na cidade. Que comparação você faz? Apesar de que, mesmo assim, no início da minha vida teve um pouquinho ainda de dificuldade, mas realmente me chamam que sou a princesinha da família, porque eles dizem que eu tive a vida melhor, mas na verdade não foi essa melhora toda. Mas realmente posso ver que no caso da minha irmã sonhava em ter boneca, que eu me lembre, elas já eram bem maiores do que eu, elas já trabalhavam e elas me presenteavam, então realmente eu tinha as bonecas, não era um sonho pra mim ganhar assim, eu quero uma boneca assim. Não, já tinha, né? Elas mesmas. Algo que alguém fez pra mim, eu tentei retribuir com a minha própria família. Você quis passar a emoção que você sentiu para... Exato. Em forma de já... Mesmo que ela não chegasse a lhe pedir, mas... Não, ela nunca chegou a me pedir não, mas como eu sentiria assim, que naquela época eu queria e alguém veio me presentear, então eu acharia que ela também merecia receber a mesma coisa que eu naquele tempo recebi. Então eu tentava presentear ela com alguma coisa. Esse gesto para você foi como se fosse assim um aprendizado? Acho que foi. Acho que foi. Assim, Você acho acha? assim. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Tenho certeza, assim, porque eu acho assim, que a gente tem que fazer outro feliz quando a gente se sente feliz. Não pela mesma pessoa, mas retribuindo com outras pessoas que a gente vê que merece, que precisa, que não tem condições, essas coisas. Isso você aprendeu? Eu aprendi através do meu conviver, a minha vida e do jeito que foram fazendo ela. Do jeito que fizeram ela comigo, eu tentei fazer também. Tentei não, ainda tento. Fazer com as outras. Tu tem filhos? Tenho. Quantos? 5. 5? Aí antes de voltar para a Adriana, aí eu vou querer me aprofundar só um pouquinho para voltar a essa pergunta que também vai servir, a pergunta que eu fiz à Adriana vai servir depois dessa pergunta que eu vou fazer a você agora. Esse conhecimento que você teve com essa forma de brincar, você passa para os seus filhos hoje? Passo, com certeza eu passo. Eu passo e digo a ele como foi a minha forma de brincar, quais foram meus brinquedos, como era que eu brincava, quais eram as horas, quais eram os dias, e aonde era e com quem era. Eu passo essa forma todinha para eles. E a resposta deles? A resposta deles, mãe, isso era a senhora. Hoje não é mais assim. A senhora é do tempo velho.
É dos velhos. É como se aquela coisa do tempo, como ele diz, do tempo velho, você vê como se ele quisesse dizer assim, que o tempo velho não prestava, é este tempo agora que presta? Não, ele quis dizer assim, que era o meu tempo, que era essas brincadeiras. Só que o tempo já evoluiu, as tecnologias toda. Então, o de hoje, para eles, não são mais aqueles. São aqueles que eles estão vendo, como ela falou. Aqueles já São mais prontos. interessantes. Eles querem dizer isso. Não é que estejam querendo dizer que o passado é que não... Essas brincadeiras do passado é que não prestam. Eles Mas querem sim, dizer. é porque o que se oferece... É como se ele dissesse assim, o que me oferece hoje é isto. É essa forma de brincar. É. É isso. Aí eu volto à pergunta à Adriana que eu fiz. Sobre a questão da... Se isso tudo é questão de educação, por que não foi para a escola? Eu te pergunto, eu volto a pergunta a você, Adriana. Perguntando-me como? Mesma pergunta que eu fiz. Se tudo que se tem de errado hoje, né? Que as pessoas falam, meu filho não quer me obedecer, é porque ele não frequenta a escola. O menino está na rua, é porque não está no colégio. Ele não quer brincar disso, é porque ele não frequenta a escola. É tudo porque não vai à escola ou porque não quer estudar. Uma questão de... Antes dela responder, eu vou responder. Isso não é questão de dizer assim, não, porque não vai ir para aula, não sei. Não, porque eu criei 5. E esse dizer assim, não, tá solto na rua. Não, a gente só cria solto na rua quando nós própria quer. Nós não querendo, não cria não. Porque eu criei 5, já é esses agora mais novo, né? E eu não criei nenhum na rua. Tô criando o último, vai fazer 14 anos. Mas não criei nenhum na rua. Pronto. Preciso responder mais alguma coisa? Precisa. Pronto. Não é questão escolar, volto a dizer, não é questão familiar. Como se cria? Que educação familiar se joga em cima da criança? Pois, como você mesmo disse, minhas irmãs foram criadas mais no sítio. Foram criadas no sítio. Eu é que fiquei no sítio mais ou menos até 7 anos, eu acho. E aí eu vim morar na cidade e minha mãe me manteve em casa, me protegendo, vamos dizer assim, de crianças mais ativas, né? Vamos denominá-las assim. E foi assim, a educação da minha mãe, viu? Eu não era solta porque a educação familiar que a minha mãe me dava dizia que o melhor era ficar em casa, fazer minhas próprias brincadeiras em casa. E como eu tinha assim uma idade assim, já quase assim, semelhante às dos meus sobrinhos, quando eles apareciam, a gente brincava junto. A minha infância eu dividi com os meus sobrinhos, já por causa da questão de idade das minhas irmãs, que já tinham filhos, e dividiam. Os meus sobrinhos são na faixa etária a mesma minha idade, assim, então a gente dividia. Então a questão não jamais vai ser questão de ir à escola ou de deixar de ir à escola. Questão familiar sempre. Essa questão, porque meu filho só vive na rua, porque meu filho é muito trabalho. Isso é você que faz, porque meu filho não me obedece, não sei o que, então você é que não está impondo os seus limites de paz, de família. Não é a escola que vai resolver isso jamais, de forma alguma. É verdade. Primeira educação é a educação em casa. Essa é que é a boa, porque nós damos do jeito que nós imagina e sabe que tá certo e que é bom para nossos filhos e que vai ser bom para a gente também. Mas a gente criar os nossos filhos fora de nós, longe, sem saber o que está acontecendo, isso, aquilo outro, quando vem conversa não sabe como foi aquilo. Coisa boa é em casa, porque a gente tá vendo tudo, tá educando, tá ensinando até um trabalho, uma coisa, para se tornar umas pessoas do jeito que a gente quer. Como hoje, graças a Deus,
Eu agradeço muito a Deus. Deus meus são tudo trabalhadores. Um inventa uma coisa, outro já inventa. São todas trabalhadoras. A maioria é mulher, porque de homem eu só tenho um. Mas graças a Deus sou satisfeita, porque cada um inventa uma coisa, não são as pessoas... E a maioria não tem uma escolaridade. E é tudo assim, sem muita escolaridade não. São poucas, mas são trabalhadoras. Cada casa tem sua casa, mas não deixa de trabalhar, porque já é acostumada a trabalhar, viver em casa e não vive de porta em porta, levando, trazendo conversa, tudo em casa, trabalhando para arrumar alguma coisa para si, para seus filhos, para o que for preciso. Aí eu me sinto muito feliz, porque graças a Deus até hoje eles são desse jeito, porque eu criei em casa, ocupadinho, junto comigo, conversando, como fosse assim, amigo, ensinando, dizendo alguma coisa e tudo, ocupado nos seus afazeres, para não estar pelo meio do mundo, num canto e no outro. Como ela falou que ela era menor, criou-se na rua, mas ela ficou grande, ainda hoje ela não vive na rua e nem me dá trabalho, já é tão acostumada. Ela não pede para ir para a festa, ela não pede para andar na casa do povo, só vai se tiver necessidade, resolver os casos dela, tudinho. Mas para ela ir sem nada, nem mais nem menos, ela não sabe ir, acredita? Não sabe. Sem ter nada mais nem menos, ela não sabe dizer, mas eu vou para casa, seja lá de quem for, não sabe. Só sabe se for para resolver uma coisa ou qualquer coisa, mas que saia só para ir, ela não sabe. Prefere estar em casa comigo. Não precisa eu prender. Você não vai em festa, você não vai para ali, você não vai para acolá. Não, ela não pede nada. É tranquila, tranquila o dia todinho, se não for para fazer nada. Agora, quando for fazer os afazeres, ela vai satisfeita. Muito alegre. Por quê? Porque é acostumada naquela educação para ser assim. Minha filha, você só sai de casa se for resolver ou qualquer coisa ou assim. Mas já não ser nada, em casa comigo. Essa forma de comportamento, isso daí foi herdado dos seus pais. Dos meus pais mesmo. E agradeço a eles porque eles me fizeram assim. Se não fosse assim, eu não era o que sou. Era o que desse, o que viesse na cabeça pelo meio do mundo, ouvindo e dizendo coisas que não eram necessárias, como eu vejo hoje em dia. É uma coisa, agora porque a criação, hoje é a criação. Mas a primeira educação começa em casa. E essa forma que ela falou aí, você acolheu também? Não, usa para os filhos? Você pegou para seus filhos? Não. Certamente. Olha, certamente, certeza, certamente eu peguei. Só que a gente não consegue 100%. A gente conseguimos 80%, 70%, a gente consegue. Agora o 100% a gente não consegue mais não. Mas fez muito mesmo. Eu sou capaz que eu vejo e vi, ele fez muito. Quase igualou. A senhora fica ali fiscalizando, vocês Com ficam certeza, fiscalizando. e quando vê soltar a madre minha, ainda sou capaz de dizer hoje, minha filha, tem que assim prestar tá atenção, muito, padre. digo, ainda sou capaz de dizer assim, minha filha, assim tá muito, não era melhor, mais assim um pouquinho não, aí, cuidado, que assim, aí vai ficando assim, vai ficando pior, é melhor você deixar como tá, não digo? Aí eu lhe pergunto, com o seu crescimento, qual foi essas brincadeiras que foram ficando para trás, esquecendo? Não teve mais nem menos, porque aí era para trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Aí já Depois foi que outra chegou, vamos dizer assim, uns 10 anos, coisa. 7 anos começou. Porque eram tudo agricultor. Aí nós se via para amarrar cabra, tirar leite de cabra, tucaiar os bodes para não comer os feijões de meu pai, as lavouras dele toda, quebrar a cabecinha de mandioca para encher os balainhos para meus irmãos botar em cima na carguinha dos burrinhos, levar cá de farinha. Levar recado da casa da minha mãe para cá de farinha, chamar para o almoço, para o café ou qualquer coisa, levar lanche, fazer qualquer coisa, recado de lá, recado de cá, e assim nós era ocupada. Aí, cadê poder brincar mais? Tudo ocupado, buscar água, cabeça, nos potes, pra gente, porque era no sítio, não tinha água encanada, então tinha que carregar na cabeça pra tudo, que fosse, os bichos beber e tudo. Aí era muita ocupação. E o senhor, qual foi, o senhor disse que chegou a fabricar até carro com cabaça. E aí o senhor foi crescendo e Com casco de cavalo. qual foi dessas brincadeiras todas que o senhor falou aí?
foi ficando para trás? Todas. Todas foram ficando para trás. Todas, porque depois que o Trabalhar, camarada né? cresceu, começou a trabalhar, Não, mas eu digo assim, porque a gente brinca até os 18 anos, brinca, né? Até adolescente brinca também. Mas eu digo assim, quando eu falo criança, criança é até 10 anos. Aí de 10 anos aos 16. 10 anos, 16, Sim, dos 10 anos aos 16 anos, o senhor foi trabalhar ou inventou outras formas de brincar? Nenê, nessa época, para você, nessa época, o caba de 7 anos por diante não tinha mais esse negócio de brincadeira não. Só se fosse um dia santo, É. que fosse um dia santo mesmo, que antigamente tinha, ou senão o domingo. Então ia trabalhar. Então, aí depois que a gente começamos a trabalhar, diminuiu tudo. Aí só ficou brincadeira assim, de andar, tomar um banho. Essa brincadeira também, do rabo de saça, também a gente já era meio graudinho. Sábado dava 4, 2 de um canto, 2 de outro. Então fazia essa brincadeira. Foi as brincadeiras que sempre rendeu mais. E então a de bola. Até os 40 anos eu brincava bola. Mas deixei depois que eu fui pro Rio. Porque no Rio, estava para vir embora, eu vim deixar ela cá em Jardim Paraíso, para voltar de novo pro Recreio. Você sabe onde é o Recreio do Bandeirante? Não. Nunca foi, né? Foi. Quando eu deixei ela que voltei, quando cheguei na parada da Avenida das Américas, que eu desci com o tênis, aí eu com o pé em cima do ônibus, botou o primeiro embaixo, né? Quando eu botei embaixo, o tênis fez na areia. O peso aguentou todinho aqui. De vez em quando eu ainda sinto. Eu passei 20 minutos em pé sem sair do canto. O carro, era uma reta assim, o carro se sumiu, porque quando eu me lembrei de olhar, não vi mais ele. Disse embora. Aí saí, fui para o prédio, e eu sei que de lá para cá eu não brinquei mais. A brincadeira só é enxada, foice e essas coisas no roçado. Depois dos 7 era trabalho. Trabalhar. Nesse nosso tempo, Trabalho, depois dos trabalho, 7 não trabalho. era mais brincadeira. É só pensar em trabalho de ajudar nossos pais. E no teu tempo? Eram ocupados. Não era assim hoje É em que dia. você quer dizer no meu tempo. Porque os tempos dele era um, né? Ele está dizendo que é dos 7. Aí eu pergunto a você, se você é a continuação, porque antes de... Ele quer dizer que tá melhor do que... Sim, aí eu quero saber de você. Você é jovem, seus 10, 12 anos, 14 anos. Essas brincadeiras que você citou aí, você continuou brincando ou deixou para trás e foi brincar outros tipos, conheceu outras brincadeiras? Olha, essas brincadeiras que eu quando era criança, só tem uma que até hoje eu ainda continuo. Era fazer roupa de boneco e fui crescendo nisso até hoje. É a única das brincadeiras que até hoje eu ainda tenho, mas o resto foi tudo passando para trás. Porque a partir daí dos meus 10 anos, antes dos 10, mas eu já digo os 10, já foi pra quê? Pra quebrar açafrão, subir de pé de açafrão, era carregando aquelas trouxas amarradas com um pano na cabeça, pra casa do dono. Era apanhando fava. Agora isso tudo não era no roçado do meu pai não, porque era a semana todinha no... no dos outros. Aí o sábado ficava para ir para o do meu pai. Sábado, os dias mais feriados assim, quando não era aqueles bem rígidos. Aí o que a gente fazia era isso. Aí às vezes sobrava o sábado pra gente lavar a roupa bem pertinho.
A gente... Isso era uma forma de contribuir com a família. E contribuir com a família. A gente pegava aquela bacia, uma lata de lado. Agora isso, já sabe, saía de manhãzinha para chegar 1h, 2h da tarde. Longe, quase como daqui em Itamataí. Aquela bacia na cabeça, aquela lata do lado, uma irmã da outra, para não ir só. Ali era puxando ar, quando chegava, fazia aquele almoço, daqueles tempos, que não era hoje. E ali não tinha aquela coisa de dizer assim, você chegou e você vai descansar, não. Você vai estender as roupas que trouxe, deixar lá tudo estendidinho naqueles varal de arame, de farpado. E depois tinha que manobrar dentro de casa ainda mais alguma coisa para quando fosse a tardezinha, botar aquele pote na cabeça, buscar água lá nos açudes, onde fosse. Se fosse época de chuva, tudo bem que era mais perto. Se não fosse época de seca, aí era que era mais ruim. Era um burro, uma cangaia, lata de querosene de um lado e de outro, arrastar ninguém sabe para quantas léguas. Está na hora de buscar as cabras. Olha, a correria. Às vezes a gente ia buscar as cabras já de noite, 7h da noite, e a gente vê, onde é que tá, manhã? Procure, que eu amarrei em tacana, estava embaraçada e estava escondida e a gente não enxergava, porque já escuro, à noite. Muitas vezes porque estavam raspando mandioca e quando chegava era tarde para ir pegar aquelas cabras no mato. Aí às vezes a gente vinha com 2, 3, deixava a outra amarrada lá, que não sabia onde era, ela quem ia, porque ela que amarrou sabia onde era que estava amarrada. Brincadeira. A zero. Cara, Às vezes muito difícil. O domingo, mas que hora? 4 horas a gente ia, mas para de 5 tá em casa que já era a continuidade do trabalho. Buscar água, botar aquele potinho na cabeça e buscar água. Tinha nem uma horazinha para dizer assim, vamos brincar de toca. Ai, tinha não. Às vezes é que a gente ia um texto que no sítio sempre houve isso. Aí quando se terminava, hoje quando a gente começava a brincadeira que achava que estava bom, aí os meus pais, vamos pra casa, que amanhã vocês têm que acordar cedo para botar água para ir pro trabalho. Ou pro colégio. Aproveitava aquele texto para brincar um pouquinho ali. Brincar um pouquinho, mas quando a gente começava a brincadeira, não dava nem tempo. Mãe, deixa eu terminar. Não, que a gente tem que acordar cedo amanhã. Que brincadeira era essa que brincava lá no texto? Aí tá ruim pra mim lembrar das brincadeiras. Era. Como é isso, não? Sei se laranjinha, sei se laranja, sei se Ai, a gente já era mais que moça nasci assim. pra te amar. Aí essas daí é que eu não Como consigo era? lembrar, não. Sei se laranjinha, sei se laranja, sei se cordão de ouro. Eu nasci pra te amar. Isso era uma cantiga, né? É. Agora, ficava... como era a brincadeira? Era- Aí diz assim, 4 com 5 são 9, 9, 9 são 18. Infeliz a criatura que toma o amor dos outros. Aí continua, sei se laranjinha, sei se laranja, feito uma roda. Certo. Aí de um em um vai dizendo mais coisa. Mas eu quero entender assim, quem cantava, ela ficava em que local da roda? Era a roda toda. A roda toda, agora de um em um ia E rodando? Sim. Pegado nas mãos nas mãozinhas. e ficava rodando. Rodando e dizendo. Aí, assim, ó, não tá assim que nem. Olha, aquela diz, os outros ficam calados enquanto tá dizendo. Aí quando chega a hora de dizer seis, O refrão. aí sim, aí todos se respondem. Quando aquela terminar, aí é esse. Aí vai fazendo até assim por si passa a noite. Mas aí eu pergunto a vocês, o refrão todo mundo conhecia, né? Esse refrãozinho, esse laranjinha e tal. Naquele tempo era. Mas essa outra parte, cada um tinha que criar. Que já tinha, já era tudo gravado na sua memória, sabia. Bom, quem ensinava essas cantigas? Ah, isso aí já vem de outros, aí vai aprendendo, e os outros vão aprendendo, e assim, se for possível, tem até hoje, né? Você não vê cantando uma coisa, qualquer uma coisa, você não está gravando a cabeça? Uhum. Você não sabe, mas tá. Pois justamente era o tempo de criança, né? Exato. Tá ouvindo e tá botando na cachola. Quer dizer que os mais
velhos já cantavam. É, cantava. Toda novena sempre tinha alguém cantando. Sempre, essa essas e brincadeira. muito mais outras era. E nós já aprendíamos. Hoje ia para aquela novena já aprendia esse. Quando era manhã ia para outra novena já aprendia outra e aquilo ficava guardado. Para cada noite que a gente fosse, a gente sabia tudo isso. Não dava trabalho para ninguém, todo mundo já sabia sua hora de dizer e tudo. Ficava um sozinho É. lá na frente e ficava uns 10 cá. Como era A brincadeira? do que? Tu Tô falou no aí? bolso. Mas só um momentozinho aí pra tu me contar essa brincadeira. Que ainda tô curioso aqui na Cici Laranjinha, né? É. Qual eram os outros refrãozinhos? A senhora lembra vários refrãozinhos que se cantavam? Vários refrãos não, a cantiga em si, a estrofe, né? É, as outras letras. Porque não. Como é ela? Ou só era essa mesmo. Ainda tinha um que dizia assim, diabo leve quem for besta, inquirido no cordão das conserva a letra que a pessoa queira dentro de meu coração. Aí os outros respondem. É. E assim vai, que eu não lembro muito, mas tem muitos. O senhor lembra algum, Eu? sim, dessa cantiga? Não, mas o senhor brincou, Não, dessa não. não, né? Não, porque nesse tempo os homens não podiam brincar junto com as mulheres, eram separados. Os homens tinham deles e as mulheres tinham delas. Nessa roda, nesse tempo, só brincavam as pessoas femininas. Que brincava era o tal do grilo. Cadê o grilo? Como é aquela outra que fazia uma roda, descoía o par? Não é aquele que diz assim, 18? Não, tem essa também. Tá na casa dele. Tinha também latado uma barata. Ah, fazia uma roda de gente assim. Tem muita mão no mesmo. E cada cá tinha o seu tanto. De um até o tanto que tivesse. Funciona não. Aí ficava um de subcelência ali, dizer, para começar. A barata voou. Quem tem uma barata na boca? A barata voou, caiu na boca de tanto. É para que ele tá ativo, pode responder para não deixar a barata cair dentro da boca. Já ele vai e responde, quando ele responder logo. Ele respondia o quê? Ah, na minha boca não. Aí dizia outro número, Ela voou, caiu na boca de fulano. que era um outro E assim, número. cada cá ia dizendo para um e para outro, e para um e para outro, e ali levava aquela brincadeira muito tempo. Do jeito que o senhor falou aí, se fazia uma roda também? Era a roda. Aí numerava, as pessoas? Era de um até o tanto Cada que cá que tivesse. gravasse o seu Agora número. cada cá tinha que botar na memória qual era o ponto O seu- dele, o o seu tanto Do dele. número. É. Era, Interessante. era. Aí Cada um ficava um com o mestre, né? Aí para começar, ele dizia, a barata voou, caiu na boca de número tanto. Aquele tem que estar ativo para responder logo, porque se não responder, ponto. Ele comeu a barata. É. Sai da brincadeira. Essa sua brincadeira aí que o senhor falou, como era o nome dela? Da barata, era? Era da Brincadeira da barata. A brincadeira da barata. Brincava homens, meninos e meninas? Todo mundo. Não, Só só aquele menino. pessoal mais sabido, mais entendido. E os mais jovens. Os mais grandinhos, Mas criancinha pequenininha. Mas era meninos e meninas. brincavam. Era Misturado, feio e macho. misturado. Era misturado. Quem deixasse cair na boca, comia Quem barata. não respondia, comia. Mas comiam a barata mesmo? Ou Era, Não, não, era era na brincadeira. brincadeira. Aí saía da brincadeira. Esse aí tinha que sair da roda. Era. Aí Não escolhia. comia barata, mas saía da roda. Ia diminuindo quando as feias rodas já estavam em nada. Ele fosse comer na barata, ia sair naquele. Era. Aí o que comesse só fazia sair, não dizia nada. Aí o mestre é quem tomava conta novamente, dizia, barata voa, cai na boca de tanto. Não dizia quem era não, tanto. Era ficava tá sabendo qual era o nome
aquela numeração dele para responder. Tinha muitas coisas também, tinha que fazer uma rodinha, ficava um dentro e dizia, minha mãe tá me chamando, os outros respondiam, deixa chamar. Até que e os bracinhos, todo mundo Essa é assim do pegadinho, é do coelho. É. Aí eu dizia, o arroz tá queimando, deixa queimar. A brincadeira do coelho. É, e O o nome da feijão. brincadeira do coelho. É, feijão tá queimando, deixa queimar. E aquele que tava dentro da roda e os outros segurando, fazia uma força nos braços dos outros, que é para ver se desgruda e corre. Aí assim é a brincadeira do coelho. Mas eu queria que você explicasse bem mais detalhado aí para mim entender. Mas era assim. Eu sei também. Aí essa brincadeira do coelho que ela tá falando, é Sim. como ela tá dizendo, agora tem o terminal, né? Hum. Aí corria aquela roda todinha, aí no terminal, aí o coelho dizia, mas o coelho quer passar, e se passar? Aí os outros respondiam, não passa, não passa, mas se passar. Aí aquela roda todinha respondia, É. se passar, tem cachorro para pegar. Aí o coelho que estava no meio da roda assim, fazia carreira, aquela peitada na mão de um, Dizia o que mais? desde que fosse, né? Ele dizia o que mais? Tem cachorro para latir e gato para miar. Aí fazia a força no jogo, às vezes passava e às vezes não passava. Aí quando passava, fazia carreira. Aí é outro lugar? não? Outro. Aí é outro. Tá terminando a roda. Interessante. Mas agora ela que. Só do poço. Do poço. Tô no quê? Tô no poço? É? Então, no poço. Como era essa brincadeira? É que ficava só um lá na frente. E ficava uma certa quantidade, a quantidade que quisesse. Os meninos que estivessem disponível a brincar. Era, todos faziam o macho como a fêmea. Mistura. Era. Aí dizia, eu tô no poço. Aí quem tava lá sozinho. Aí, quem tava do lado de cá, os que estavam do lado de cá, aí respondia, com água onde? Aí o sozinho respondia, com água no pescoço. Aí os de cá respondia, não, perguntava, e quem lhe tira? Aí ele lá sozinho respondia, meu bem. Os de cá respondiam, quem é seu bem? Aí já tinha o nome das pessoas. Se fosse macho, escolhia uma fêmea. E se fosse fêmea, escolhia o macho. Aí dizia o nome da pessoa. Aí aquela pessoa que ele escolheu, que estava lá sozinho, vai pra lá e ele volta pra cá. E assim continuava. Vem pro poço. O que estava no poço, vem pra fora. E o que ele chamou ia pro poço. Aí quando ele dizia. Quando se perguntava, quem é seu bem? Aí dizia o nome da pessoa, porque aí... Dizia o nome da pessoa ou. Pra saber quem é. O nome da pessoa. Porque quando ele ia pro poço, ele já tinha perguntado o nome de tudinho. Fulano, 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 Ele fulano. memorizava. É. Interessante. Tem a do grilo também. Que a do grilo faz aquela fila, um atrás do outro. Aí fica um na frente daquela fila. Aí, hein? Com um galinho. Esse pastor sabe já, né? Aí diz, cadê o grilo? Tá lá atrás. Aí a turma diz, tá lá atrás. Hein? É gordo ou magro? É gordo. Aí como é que diz mais? Então eu vou pegar por aqui ou por ali? Ele dizia o quê? Aí eu vou pegar, eu vou por aqui, eu vou por ali. Por aqui ou por ali, vai por aqui. Aí a pessoa que era o Quem último tava da o fila último corria pelo tinha outro que lado. correr pra não ser pego. Tem que correr, porque essa Pra brincadeira chegar na não frente existe. daquele que tava na frente. Tenha que correr pra não deixar a pessoa que era com o galinho, não encostar o galinho na pessoa. Porque se encostasse, aí ele tinha que sair da brincadeira. Mas se não encostasse, ele passava pra frente pra responder e apontar outro grilo que seria a pessoa que tava E por assim último por na diante. fila. Assim o da trás ficava na Acabava frente. o último o primeiro e o primeiro o último. Era.
E a fila andava, né? Desse jeito. Começava Andava. aqui, quando já tava lá no Se final. andava. Se era pequeno, fazia coisa assim, a rodinha na frente. É, tinha mais alguma brincadeira? Eu tô gostando, né? Tô achando uma maravilha aqui. Tem demais. Tem as que a gente não lembra. É, eu sou Então pobre, vamos contar pobre, essas eu que não não sei lembra, né? Como a gente pode contar? Eu não sei como é a brincadeira do sou pobre pobre, mas eu acho que a mamãe sabe. Eu não, porque ela cantava até pra mim. Eu sou pobre, pobre, pobre de mavé, mavé, mavé. Aí outro respondia, eu sou rica, rica, rica de mavé. GP, né? Assim, Do amor, do amor GP, alguma coisa assim. Me diz aí, conta aí É essa assim. daí. Faz uma fila com muita gente e lá fica só um. Aí o de lá diz, eu sou pobre, não, pobre tem muito. Eu sou pobre, pobre, pobre de mavé, mavé, mavé. O que Eu tá sou sozinho. Pobre, pobre, O pobre pobre é do o amor. sozinho. GP, aí o de lá diz, eu sou rico, rico, rico de mavé, mavé, mavé. Eu sou rico, rico, rico do amor, GP. Mas só dois que respondem, um de lá e outro de cá, sabe? Mas só que aí vai Os outros é trocando, tudo calado. que fica... Aí vai trocando, é assim, como fica um... É assim, são 10 desse lado. E um só lá. Um só lá e termina os 10 onde tava só um. E um só cá. pra cá. Peraí, Mas eu não só, entendi. só quem fala é um de lá e um de cá. Como se fossem representantes. Um representante do rico e um representante do pobre. Aí a brincadeira começa assim, o pobre sozinho e o rico, a quantidade de criança que se dispõe a brincar. Aí o rico o pobre de que é pobre, e aí vai selecionando alguma criança, vai tirando dos que são pobres e ajuntando com o rico. Aí vai ficando, né, 2, 3, 4 crianças que vão ficando, no caso, vão ficando pobres e o rico vai ficando pobre. Quando ficar só um do grupo que era os representantes dos ricos, que ele ficar sozinho, ele vai voltar, então vai ser pobre, e é ele que vai cantar, que é o pobre, e vai recolher de novo. Vai Ele voltar a voltar ser Pra rico voltar de novo É. aquele pessoal agora. O rico de eu de rico fiquei pobre de mavé, mavé, mavé. Eu de rico fiquei pobre do amor, GP. E o outro de eu de pobre fiquei rico de mavé, mavé, mavé. Eu de pobre fiquei rico do amor, GP. Aí Agora, quando ele pede a filha, diz assim, eu quero uma de vossas filhas de mavé, mavé, mavé. Quero uma de vossas filhas do amor, GP. Aí ele diz, escolher a que quiser de mavé, mavé, mavé. Escolher a que quiser do amor, GP. Eu de lá diz, quero a menina de o nome. Quero a menina, seja lá que nome. Ou não, mulher. Ou uma mulher. agora a primeira parte foi que eu não, assim, sobre a cantiga, né? O pobre cantava. Cantava, eu sou pobre, mas termina cantando, eu sou rico, porque tomou Quando os ele- filhos Não, todos. só a primeira parte. Ficava lá O começo. no começo. Os meninos tá tudo lá com o rico. Tá Tá e a tudo pobre lá. tá sozinha. Tá sozinho, o pobre tá sozinho lá. Aí ela canta que sou pobre. Aí ele canta. O Como pobre, era que- o pobre é que canta Eu sou primeiro. pobre, pobre, pobre. Aí Eu ele sou canta. pobre, pobre, pobre de mavé, mavé, mavé. Eu sou pobre, pobre, pobre do amor, GP. Aí pede a filha. Quero uma de vossas filhas de mavé, mavé, mavé. Quero uma de vossas filhas do amor, GP. Aí o rico diz, escolher o que quiser de mavé, mavé, mavé. Escolher o que quiser do amor, GP. Aí o pobre diz, quero a menina Adriana de mavé, mavé, mavé. Quero a menina Adriana do amor, GP. Aí aquela menina Aí ela vai pra lá. passa pra onde Aí tá o Aí sozinho. termina Aí tomando fica- todinha. Pronto. Aí já Aí fica- pega aquela turma todinha, vai pra lá. É.
Todinha termina pedindo, pede tudo. Aí a grande diferença depois que todo mundo estava do lado do rico, do pobre, aí o rico começava a cantar. Eu era. Eu de Era rico rico, fiquei pobre de mavé, mavé, mavé. Eu de rico fiquei pobre do amor, GP. Aí o outro responde. É. De pobre, E ele eu ficou de rico. pobre fiquei rico de mavé, mavé, mavé. Eu de pobre fiquei rico do amor, GP. E assim vai quanto quiser. Pronto, aí passava, se quisesse passar a noite Era todinha. os jogos de divertimento. Eu pergunto Vamos passar tempo como essa brincadeira fala de pobre, de rico, eu pergunto, nessa hora de brincar, existia uma diferença das crianças que eram das famílias pobres, de famílias ricas? Não, Não, né? fica Era tudo uma coisa organizado, tanto faz. As de família rica da cidade, da Ficava região, com as brincava pobres também. Era a juntas. mesma coisa. brincava juntas, também. Igualmente. Organizada ali igualmente. Sobre Era isso todas ninguém iguais. olhava. Era. Ela cantando essa cantiga e você estava muito assim, é como se estivesse vendo essa brincadeira acontecer. Tu brincou muito? Brinquei. Não vou dizer que eu não brinquei. Brinquei, sim. Tu sente saudade dessas brincadeiras? Ah, muito não. Por quê? Sei lá, coisa de criança aí. Eu já não sou mais criança, aí Não dá nem vontade de brincar mais? dá. Pois eu sendo mais velha, sim. Se fosse pra brincar hoje, eu brincava. Ninguém não só. Um dia a história não mangasse, não ficasse assim com aquela, sei lá, né? E fosse tudo à vontade, assim, juntasse um bocado de mulher à vontade pra cantar. Eu já era a primeira que tava lá pra mim cantar. Ia todas elas, satisfeita. Eu ia também. Eu ia agora, pra eu ir sozinha, ou um ou duas, para os outros ficar só de olhar, para sorrir de mim, aí vou não. Mas se fosse tudo tranquilo, ai, que saudade, pra eu me divertir, sinto muita saudade da minha mocidade. Eu pergunto ao senhor, o senhor não acha necessário que essas brincadeiras voltem, não? Bom, se voltasse, era uma boa. Não, eu acharia bom assim, mas pra Era uma criança boa. novamente. Agora pra mim mesma eu não queria mais. Ah, eu ia só se o povo não Mas sorrir pra pra mim, os fizer novos. Eu ia assim, pra mim ver. Agora pra mim entrar dentro, como se diz, da roda. eu ia Não, na hora. eu Mas eu vou O hoje. pessoal de idade já estão bom. É saudável. quebrados. Não dá mais para essas coisas. Os novos não, vai sacando por aí, né? Na folia, pode. Mas o velho já foi, não é mais não. Porque todo mundo sabe, né, como é que é. Tem a preocupação já com outras coisas. Tá, virou aí agora. Adriana, Oi. o que tu acha, Adriana, dessas cantigas? Como você é mais nova, mora na cidade, que eu faço essa diferença de dizer que essas brincadeiras aconteciam lá Sim. no sítio. É. E hoje você, bem dizer, nasceu na cidade. Né? É interessante. Você vendo escutando esse depoimento dos seus pais, até da sua própria irmã também que participou, o que tu acha dessas brincadeiras? É necessário que essas brincadeiras voltassem? Necessário demais. Engana-se você que as pessoas não usam. Eu estou me formando para ser uma educadora e já, assim, faço pesquisa nas escolas e tal e percebo que essas brincadeiras resistem o tempo ainda. Em estágios que já fiz com crianças, eu usei essas brincadeiras com as crianças. Não todas, tem algumas que eu não conheço, como essa do poço, eu não sei muito bem. Essa do sou pobre, sou rico, eu já utilizei um pouco, mas eu, no momento não recordo assim a cantiguinha direito, mas eu já usei ela algumas vezes. Já usei a do coelho e
a mais usada é a questão essa do grilo. Então engana-se você que isso acabou. Resiste ainda. E por quê? Porque elas são saudáveis, são lúdicas. E elas, você percebe que todas elas têm uma relação de pessoas com pessoas, de crianças com crianças, sem fazer distinção de que aquela criança é mais rica ou mais pobre. Não tem essas diferenças juntas. Essas brincadeiras são assim que formam a união. E não é isso que, apesar de tudo que Giliveve se busca, uma união, as pessoas se unirem mais, serem mais solidárias umas com as outras. Então, assim, eu acho essas brincadeiras super legais e que estão sendo usadas, sim, ainda na educação escolar, ainda hoje. E eu, como educadora, vou usar sempre porque